Bem, boa noite a todos. É um prazer ter aqui o nosso convidado de hoje, Dr. Delcio Gonçalves, meu cardiologista, amigo particular. A gente toma uns vinhozinhos de vez em quando, né, Delcio? E a gente já se conhece há muito tempo. Então, a gente vai dividir, Delcio, assim, vamos fazer a apresentação minha e sua, né? Depois a gente vai falar sobre os problemas cardiológicos, né, normais e pós-Covid. Eu vou falar sobre os problemas odontológicos e depois a gente vai fazer os problemas normais que envolvem as duas especialidades, ok? E depois a gente manda uma mensagem para os nossos seguidores o que eles têm que fazer. Vamos lançar o problema e depois a gente vai soltar uma cartilhazinha aí de prevenção, tá bom? Recomendações, né? Pode se apresentar e depois eu... Bom, Zé Olavo, para mim é uma honra, um prazer, uma grande alegria estar aqui. Agradeço o convite, parabéns pela iniciativa. 2 temas realmente importantes, palpitantes, fundamentais para a saúde das pessoas. Então, começo agradecendo e parabenizando aí a iniciativa. Obrigado. Bom, eu sou, como você mesmo disse, antes de tudo, seu colega, seu amigo e parceiro de outras épocas. Sou cardiologista, médico cardiologista, trabalho em terapia intensiva também e participo lá da preceptoria da cardiologia do Hospital Universitário e também do Centro de Pesquisa Clínica em Cardiologia da instituição, Legal. do qual sou coordenador. E sou sócio fundador do CDC, onde você bem conhece. Sim, sou cliente. Muito bem, meu nome é José Olavo Mendes, né? A maioria dos seguidores aí sabem, né? Sou dentista, já formado há 36 anos, acho que formei um pouquinho antes de você, né? Acho que sim. E a gente tem uma especialidade que é a reabilitação oral, temos uma clínica lá que tem todas as especialidades, mais ou menos, né? Um pouquinho diferente lá do conceito do CDC, mas vocês têm vários segmentos lá dentro da cardiologia também, né? Outras especialidades, né? E a gente já tem uma parceria aí de algum tempo, né? Eu me lembro, eu acho que eu sou um dos primeiros clientes seu, viu? Porque quando você formou, eu me lembro que era lá na Pedro Celestino, cara, que era o primeiro CDC, que acho que foi ali na 15, depois passou para Pedro Celestino, né? Se eu não me engano. Na verdade, o primeiro... Ele não pode falar o ano, né? Posso. Na verdade, o primeiro CDC foi na Rio Grande do Sul. Ah, na Rio Grande do Sul. 96. 96, 95 para 96. Foi isso aí. Em 2000, a gente mudou para 15 de novembro. Acho que é ali legal. que você começou. É verdade. E depois a gente foi para Pedro Celestino, então nós construímos ali na Chácara Cachoeira, né? E eu sou cliente seu desde a época da 15, eu me lembro. Então é coisa de 2000, 2001, por aí. 2005. Faz tempo já, Zé, que a gente se conhece. E aí foi importante porque desde lá eu sou cliente seu clínico, né? E a gente estabeleceu uma parceria profissional também. Eu tenho as dúvidas dos meus clientes lá, quando vai pedir os riscos cirúrgicos e tal. Eu falo com meus clientes assim, ó, vê com o Delcio lá, vai lá, vê com eles, consulta lá, e o que ele falar a gente faz. E vice-versa, a gente encaminha os pacientes para você também. Você indicou bastante pacientes também, paciente de risco e tal. Pacientes mais graves, mais complexos, a gente confia na sua postura e sabe que você vai fazer o que precisa ser feito nos pacientes dentro dos critérios de segurança, que é o mais importante para ambas as especialidades, que a gente vai falar lá no terceiro tópico. Então vamos lá. A gente sabe que o coronavírus, que é o tema da nossa palestra aí, eu estou percebendo nos últimos anos um aumento muito grande de algumas patologias na área da odontologia, principalmente patologias ósseas, recidivas de canais e assim por diante. E a gente percebe que na área da cardiologia também as coisas não são mais as mesmas, né? Que o Covid realmente deu uma chacoalhada na humanidade. E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que mudou na cardiologia, quais os cuidados tem que ter, quais são as principais patologias hoje que foram que aumentou a incidência com o Covid, né? Queria que você comentasse alguma coisinha aí pra gente, aí depois eu faço alguns esclarecimentos também. Zé Olavo, acho que se a gente ficasse aqui até sábado falando, não ia esgotar esse assunto, né? Realmente, como você disse, essa doença veio para mudar muitas coisas, não só na medicina, na saúde, mas na economia, de como a organização social, né? Enfim, mas... Teve uma mudança em termos de saúde, de comportamento social e de economia também. O Covid mudou tudo isso, muita coisa, né?
até isso que nós estamos fazendo agora passou a ser muito mais comum na época do Covid. As pessoas passaram a ter mais acesso à parte de relacionamento via... Tem algumas modificações que acho que não tem volta, né? Não tem volta. As reuniões online, curso online, assim por diante, acho que foi uma coisa boa. Online, sim. Né? Então isso realmente impactou. Mas assim, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente precisa dividir aqui, Zé, duas situações. O Covid agudo. Sim. A fase aguda do Covid, A fase aguda do Covid tem várias implicações agora limitadas aqui à parte cardiovascular ou de saúde de uma maneira não odontológica, né? E o Covid, a situação depois do Covid. Eu estava lendo na literatura, ele fala assim, ó, que eles dividem em 3 fases. A fase aguda que foi a fase da doença, estava todo mundo perdido. Né? Todo mundo, né? Uma polêmica, né? O negócio foi, né? Realmente uma pandemia. Foi muito difícil. Sim. Aí depois a fase do sub-Covid, que seria ali o quê? 6 meses, 1 ano depois do Covid. Você está dizendo no começo da pandemia? Então, se a gente ver a classificação, a gente tem a classificação. Aí tem as ondas, né? Fase aguda, subaguda e pós-aguda, que eles chamam do long Covid. O long Covid ou pós-Covid. Sim. Então, esse ainda existe. Na fase que estava começando a patologia, que nós não conhecíamos nada a não ser uma infecção viral e tentávamos aplicar os conhecimentos que nós tínhamos com outras viroses da mesma forma, ebola. Da mesma família. Da mesma família do coronavírus, né? E a gente não tinha a magnitude do problema, a real magnitude do problema que ele se instalando. E nós fomos trocando o pneu com o carro andando, literalmente. E aí íamos aplicando as situações. Mas o Covid agudo, ele pode, assim, hoje, graças a Deus, com menor capacidade de levar a essas doenças, essas manifestações, ele pode acometer a parte principalmente hematológica. É uma infecção viral, então febre, dor no corpo, como todas as infecções virais. Como todas as outras da família do coronavírus, que já tinha tido, acho que 2003, 2012, se não me engano, tiveram outras... H1N1, etc., que são parecidas, né? Então, assim, a infecção viral aguda, que são aquelas 4, 5, até 3 semanas de evolução, que você tem a febre, produção de anticorpos, etc., aonde, dependendo da pessoa e dependendo da capacidade imunológica dela, o vírus pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Então, nós sabemos que tem pacientes que entram em contato com o vírus, por exemplo, um vírus de diarreia e não tem nada. O outro vai para UTI. Assim por diante, gripe, assim, né? A gente chama de resistência. Não, baixou minha resistência, eu peguei uma gripe, né? E depende de vários fatores. Que na ciência a gente chama de tolerância fisiológica, né? O cara imunidade inata, imunidade adquirida, em vacinas, etc. Mas, passada essa fase mais aguda, alguns pacientes podem persistir com os sintomas de dor muscular e fraqueza e comprometimento respiratório por até 12 semanas. Esse é talvez aquela 3 meses. 3 meses que a gente chama de Covid, o pós-Covid ou o longo Covid, Covid longo. Então é uma definição, em 2020 deram essa definição, o Instituto Inglês de Saúde, ele definiu o pós-Covid como Covid agudo, aquela fase aguda, né, que pode acontecer as várias situações que a gente pode depois lembrar, e o pós-Covid, que é ou a persistência dos sintomas por até 3 meses ou o aparecimento de novo dos sintomas depois de 3 meses, sem que você consiga explicar isso de outra forma. Por exemplo, o paciente não teve uma outra infecção, não está apresentando nenhuma outra quadro de virose e continua com sintoma de dor muscular, de tosse, de fadiga, de arritmia, enfim. Dificuldade de respirar. Dificuldade de respirar. Então, e essas são as situações de pós-Covid que são diversas. Tem vários sistemas, vários órgãos, vários que a gente pode, se você achar, a gente pode dispor sobre cada uma delas. A gente pontua as mais importantes, né, se for necessário. Então, as mais comuns dessa situação de pós-Covid, a fase aguda, você pode ter lesões cardíacas pelo vírus. Então, na fase aguda, os pacientes podem apresentar miocardite aguda. Miocardite, foi isso. Pode apresentar fenômenos trombóticos, então fazendo trombose nas coronárias, levando a infarto, por exemplo. Isso na fase aguda. Na fase aguda. E
Pode acontecer trombose pulmonar, trombose coronária, trombose periférica, fenômenos de coagulação em vários outros órgãos, cérebro e tal. Os pacientes podem desenvolver encefalites virais, podem desenvolver meningites virais. Arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas na fase aguda pela toxicidade viral aguda e pela resposta imunológica aguda. Qualquer doença aguda pode causar isso. E uma série de outras. Agora sim, em relação à fase subaguda, o que é mais interessante pra gente agora? Na fase pós-aguda, na fase long Covid, hoje, né? Porque se esses pacientes causarem sequelas cardíacas graves, por exemplo, um infarto por causa do Covid, o paciente vai ficar com insuficiência cardíaca por causa do infarto. E não por causa do Covid. Mas o infarto desencadeado pelo Covid, e aí ele vai ter as sequelas cardiovasculares da lesão aguda do Covid. Esse é um ponto. Sim. Então, o Covid longo, também na parte médica, é reconhecido como sequelas da fase aguda. Sim. Ou, o que nós estamos falando aqui, é o que está motivando essa conversa, provavelmente que você está interessado, pacientes que não tiveram uma sequela grave inicial, mas passam a desenvolver uma doença persistente por causa da infecção inicial do Covid. Isso é um motivo ainda de bastante dúvida, de estudo, de desenvolvimento. Alguns atribuem isso a depósitos orgânicos do Covid, principalmente no tecido pericárdico, ou de um resetamento, se a gente pode usar esse termo, ou uma ativação errada do sistema imunológico a longo prazo. O sistema imunológico fica... Alguns reumatismos são atribuídos a infecções virais, né? Então, pacientes... A gente vai ler os livros lá de antigos, nós, da escola. O reumatismo porque o paciente teve uma infecção de varicela e aí... Então, existe essa hipótese. O que assusta, assim, eu fui fazer uma revisão de literatura até para poder ter essa conversa com você. Cara, se a gente for ver, tem lá 4, 5 folhas e tudo tal. Mas, assim, em relação à parte cardiológica mesmo, eu peguei vários trabalhos científicos. Eu não tenho um crivo científico para saber se são estudos de validade científica ou não, mas a maioria dos estudos fala exatamente desses assuntos que você falou. Ó, miocardite, né? Mio é músculo, é o músculo do coração. A gente poderia dizer que o miocárdio é um músculo do coração e o músculo é que dá potência, entendeu? Se você tem uma inflamação no miocárdio, quais são as consequências hoje? O que pode causar uma inflamação, né, nesse músculo no miocárdio? O que pode acontecer em termos de sintomas? Na fase aguda do Covid, onde essa inflamação é mais exuberante, o paciente pode apresentar uma insuficiência cardíaca aguda ou uma arritmia fatal. Felizmente, a gente foi aprendendo durante a pandemia que isso não é tão comum quanto a gente temia. A miocardite causada pelo vírus, ela gira em torno de 1% a 5% e depende de na fase aguda, de vários fatores. Sim. E na fase agora que interessa pra gente, no long Covid, nos dias de hoje? Essa miocardite da fase aguda, ela não é tão exuberante, ela não é tão grave. Tá. Não é tão grave na maior parte dos casos, dessas graves que eu te falei dessa incidência. Fazendo parênteses, a miocardite causada pela vacina também existe. Tá. Então tem em relação ao vírus e em relação à vacina também. Porque foi aquela celeuma. Sim. Mas essa miocardite causada pela vacina, ela é 100 vezes menos comum do que a miocardite pelo próprio vírus. E as duas não são tão graves. E a da vacina é ainda mais branda. Então, se você estiver pensando em ter miocardite relacionada ao Covid, é melhor não tomar vacina, porque você vai ter mais fácil a miocardite. Bem, com relação ao Covid longo, a miocardite, agressão do músculo com deficiência da contratilidade do músculo, é raríssima. Mas o que existe sim é uma maior tendência a arritmias. As arritmias no longo Covid são uma preocupação, principalmente... A arritmia é uma incoordenação do batimento cardíaco, seria isso? O coração, para bater, ele tem um funcionamento automático. A gente não precisa ordenar o coração para ele bater, felizmente, né? Então ele bate, o funcionamento dele é automático. Sim. Através dos marcapassos naturais nós temos. Quando esse marcapasso está no ritmo certo, o coração bate corretamente. As câmeras esvaziam na sequência que é fisiológica. Contudo, se esse descompasso elétrico pode causar déficits na função do coração de bomba. Ele vai ejetar o sangue, ou seja, vai bombear o sangue de maneira errada. E qual é a consequência clínica disso? Uma pressão alta? O que pode acontecer?
Não, Zé, a pressão alta tem relação com o Covid também. Depois a gente pode comentar. Mas arritmias mais frequentes ou muito graves, elas podem causar uma oxigenação ruim no cérebro e a pessoa pode desmaiar. Ou ela pode morrer, morte súbita. Sim. Foi o que aconteceu com aquele jogador no jogo do São Paulo. Do Paraguai. Ele teve uma morte súbita. Do Uruguai, desculpa. Do Uruguai. Teve uma morte súbita por uma arritmia cardíaca. Por que ele teve arritmia cardíaca, nós não sabemos. Mas ele teve uma arritmia cardíaca. Então a arritmia cardíaca pode matar. É a principal causa de morte. Aliás, o que mais mata hoje no mundo são as doenças cardiovasculares. Dentre elas... As arritmias cardíacas. O infarto. O infarto. E a principal causa de morte do infarto são as arritmias. Tá. Então esse é um assunto realmente relevante. Sim. Os pacientes que têm mais chance de desenvolver arritmia pós-Covid, no Covid longo, parece serem aqueles mais idosos e principalmente os muito obesos. Tá. A obesidade, ela interfere com o sistema imunológico, ela interfere com sinalizadores de resposta autoimune, ela interfere com anticorpos e alguns trabalhos mostram que tem algum depósito no tecido pericárdio do pós-Covid longo, que fica ali estimulando constantemente. Nós percebemos assim, nunca a patologia que pode causar a morbidade de um paciente, ela é um fator, é normalmente multifatorial. Exato. E tem tudo a ver com a qualidade de vida do paciente também. O estilo de vida do paciente. Paciente que fuma, você falou paciente obeso, né? Diabético, idoso. Paciente diabético, paciente idoso, paciente sedentário, que não praticou, que não fez poupança pro corpo físico. Aqueles com doença pulmonar prévia, nicotina, né? São então, pacientes mais propensos. Realmente aumenta o risco, né? Agora, você lembrou da hipertensão. Eu não sei se você lembra, no comecinho da Covid, até também me fizeram algumas perguntas, o pessoal de vez em quando da televisão ia lá perguntar, que não podia tomar o remédio para pressão alta, losartana. Você lembra disso? Sim, tinha alguma... que aumentou a incidência de infarto, né? Porque os pacientes não iam fazer o controle, não controlava. É que a fisiopatologia do vírus, o vírus para entrar na célula, ele se liga a um receptor da enzima conversora de angiotensina, a ECA, que é muito comum nos vasos e no pulmão. Então, quando você usava um inibidor de ECA, que é o enalapril, ramipril, losartana, havia a preocupação de que talvez isso interferisse com a doença, que piorasse a doença. Na verdade, depois a gente foi fazendo os trabalhos, estudos, a gente tentou até usar a medicação para proteger contra a doença, porque a gente inibia o receptor e o vírus não adentrava a célula. Mas por causa disso, como o vírus se liga a este receptor e ele é muito presente nos vasos, não é raro os pacientes pós-Covid com Covid longo não eram hipertensos ficaram hipertensos. Desenvolveu uma hipertensão. Ou estava bem controlado, eu tive vários pacientes. Minha pressão sempre foi boa, sempre tomei o mesmo remédio. Agora está aqui desregulada a minha pressão e ele teve um Covid grave no começo. Então existe essa correlação. Assim como aquelas desautonomias dos pacientes fazerem frequência cardíaca alta. Então, essa doença ela realmente mexe muito com o sistema cardiovascular. E tem muita coisa a ser descoberta ainda, Deus, porque tem muitas pesquisas que a gente também não sabe qual que é a credibilidade científica dessas pesquisas, a gente tem que analisar, né? Tem muitas pesquisas em andamento, tem vários tipos de pesquisa. Tem muita publicação já, viu? Eu entrei lá para fazer as pesquisas lá, tal, aprendi ali com meu amigo Alcir a fazer as pesquisas. Eu não me lembro de uma doença que tenha levantado em tão pouco tempo volume de informação. Eu acho até porque o interesse de alguns em necessidade bancar pesquisa, né? De fazer pesquisa do mundo, né? Muito bem, então. No final, então, a gente vai... Nós falamos aí sobre a parte cardiológica, né? E aí, no final, você vai falar quais são os cuidados. Eu vou falar um pouquinho da parte odontológica, que vai entrar um pouquinho também na parte de cardiologia. Eu li alguns trabalhos que falam sobre deficiência vitamínica, que o Covid, por exemplo, causa algumas deficiências vitamínicas, como uma deficiência da vitamina K. E a gente sabe que algumas vitaminas... elas são importantes para a resistência do paciente, para a tolerância alta, para tô com a resistência boa, certo? Que é a capacidade que o paciente tem também de adaptar a algumas patologias. Foi o que você falou no começo da entrevista. Às vezes você viaja, você, sua filha, sua esposa, e duas pessoas pegam gripe e uma não pega. Vocês conviveram com a mesma virulência, né, digamos assim, e talvez as duas pessoas que estavam com a resistência baixa pegaram a doença. No Covid foi mais ou menos igual. Quem tinha comorbidade, quem tinha os fatores de risco maiores, teve talvez, né, um agravamento da patologia. Talvez agora na fase do long Covid aconteça isso também. Então o que eu percebo na área odontológica?
aumentou demais o número de pacientes com lesão de canal. Entendeu? Então, por exemplo, de 10 pacientes que a gente faz lá uma tomografia, 2 têm uma lesão de canal. Aumentou demais. Eu tive acho que 1 ou 2 casos de osteomielite em 30 e tantos anos de profissão. Depois do Covid, já peguei uns 5 ou 6 casos de osteomielite. Certo? E eu fui estudar. Então, tem alguns estudos que sugerem, né, primeiro, a diminuição da tolerância fisiológica de alguns pacientes, tá? Até por deficiência vitamínica, né? E alguns estudos sugerem alguma coisa em relação do metabolismo de minerais, como o metabolismo do cálcio, a formação de cálcio. Então, assim, nós estamos percebendo muitas lesões ósseas. Inclusive, eu tive um paciente, colega, médico, eu não vou citar o nome, um radiologista, que o paciente controlado, 10 anos reabilitado, com implante, prótese, e ele me ligou um determinado dia e falou assim, olha, aquele implante que você fez está inchado. Pô, mas dificilmente incha implante, sabe? Nós fizemos um raio-x, ele perdeu 2 implantes e 2 dentes em 8 meses controlado. É uma lesão que, tecnicamente, demoraria 10 anos para se formar. E aí, cara, que lá despertou um sinal de alerta na gente. E ele relatou assim também, falou, olha, Olavo, eu percebo lá que lá no meio médico aumentou demais o número de lesões ósseas. Paciente com osteonecrose em cabeça de fêmur, paciente com necrose em dedão, entendeu? Ele falou assim, olha, pode ter alguma coisa a ver com Covid. Isso há uns 2, 3 anos atrás. E hoje já tem alguns trabalhos científicos falando sobre isso. Outra coisa que aumentou demais com o Covid na nossa área foi a incidência de bruxismo, de apertamento de dente. Ansiedade. Porque assim, o Covid, pânico, o Covid trouxe um problema de saúde. Ele trouxe um problema econômico e trouxe um problema comportamental. Sim. Então, alterou tudo isso. Então, aumentou demais a incidência de bruxismo. Então, paciente com fratura de dente, fratura de restauração, fratura de cerâmica, isso é normal. Isso a gente resolve e tal. Mas nós percebemos também um aumento do número de lesões ósseas que tem a ver com apertamento, né? Sim. E o número de síndrome do dente rachado. Entendeu? Então, eu me lembro que tem um professor da USP, né, que a gente sempre está em contato, tá? Ele falou assim, olha, se prepara que nos próximos anos você vai trabalhar bastante na sua área. Então, nós percebemos ali uma série de pacientes com uma quantidade muito grande de problemas clínicos que um pouco atípicos, né? Isso nos levou a colocar uma tomografia lá na clínica e desenvolver o check-up odontológico. Para a gente fazer realmente um mapa do paciente. Eles começaram a ver fraturas que... Então, e aí o seguinte, o exame radiográfico normal, que é a panorâmica, às vezes você faz uma panorâmica, você fala, opa, peraí, que ali parece ter algum probleminha. Mas a gente não era rotina você fazer panorâmica de todos os pacientes. E agora, por exemplo, todos os pacientes que são reabilitados, que de uma maneira ou de outra, a nossa intervenção odontológica manuseou de alguma maneira tecido ósseo, colocar implante. Eu tenho que furar o osso para colocar implante. Tratamento endodôntico. Você tem uma lesão óssea lá que você faz o tratamento endodôntico e recupera. Problemas periodontais, inflamação de gengiva aumentou demais. Entendeu? Talvez até por uma diminuição da resistência de alguns pacientes. Então, aumentou demais a incidência dessas patologias clínicas. E isso nos levou a colocar um raio-x lá. E hoje é protocolo. Qualquer paciente que for reabilitado, nós fazemos uma tomografia antes e depois. E eu sugiro para o paciente que faça uma tomografia pelo menos nos próximos 5 anos. E a gente está assustado com o número de lesões, sabe? E aí já se fala até de trabalhos científicos aqui, da possibilidade de se causar osteomielite. Aumentar o número de osteomielite, que é uma lesão extremamente severa. Ainda tal, mais na face. Ainda mais nos ossos maxilares e mandibulares, né? Então, implante tardio pode... vir depois? Implante tardio, depois de algum tempo. Depois de ósseo integrado. Sim, porque o risco do implante é assim, ó. Albrechtson, em 1970 alguma coisa, ele determinou os critérios de sucesso do implante. Então é normal nos 2 primeiros anos você perder 0,1 milímetro de osso, certo? E nos anos subsequentes, você perder ali 0,1, 0,05 de osso, que faz parte da fisiologia do uso, certo? Certo. E nós percebemos que pacientes com implantes tardios, 2, 3 anos, 5 anos, perdendo osso, assustador, uma quantidade muito grande. Diferente dos critérios de sucesso, entendeu? E aí tem alguns trabalhos científicos que já falam sobre isso. Uma situação do Covid realmente está fazendo a gente descobrir
Coisas novas em todas as áreas, tá? Mas aí é o seguinte, aí que vem a grande questão, né? A gente que pesquisa, né? Você trabalha na preceptoria lá do HU, né? E a gente trabalha com evidência científica. Eu me recordo que várias vezes eu estive lá no seu consultório. Não, é o seguinte, a fulano de tal lá falou pra mim que eu não precisa mais tomar remédio do colesterol. Você falou, opa, peraí. Não é assim não, meu amigo. Vamos ver aqui e tal, não sei o que e tal. Não. Aí essa é a luta diária. Você bateu na mesa e falou, não, aqui e tal. Então, quer dizer, a gente trabalha com pesquisa, né? Então, às vezes, a gente procura pesquisas para respaldar as nossas suspeitas clínicas. Só que o negócio é muito novo ainda, né? A gente não tem como produzir pesquisa de credibilidade científica. E o que fazer? Não, tem. Muitas coisas foram publicadas de uma metodologia de uma fonte com Covid, muitas. Eu participei de 4 pesquisas aqui com Covid, com heparina, com IECA, e assim, com metodologia séria. O dinheiro foi muito direcionado para a pesquisa de uma maneira como nunca antes houve. Por isso que isso é uma coisa que foi positiva, né? Porque estava precisando. Igual na Segunda Guerra, que todo mundo parou de fabricar panela e fabricou bala para a guerra, o dinheiro foi todo para a indústria bélica, porque precisava, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Na época do Covid foi a mesma coisa com remédio, vacina, pesquisa, etc. Aquelas pesquisas com RNA de interferência, que são as vacinas que a gente usa hoje, elas estavam todas assim, uma hora a gente vai testar essa tecnologia, mas como ela é muito cara, eu estou procurando um patrocinador que queira bancá-la. Hoje nós usamos muitas medicações, para colesterol, para hipertensão, para Alzheimer, como antirreumatológicos, vários com essa tecnologia de RNA de interferência. Um paciente toma uma injeção a cada 6 meses, a cada 3 meses, e o colesterol fica muito baixo, baixíssimo. E com uma tecnologia parecida com essas vacinas. Então, eu acho que houve, sim, muita pesquisa. Ainda, você disse muito bem, nós somos muito estudar Tomar muito cuidado, muito critério, muito né? Critério. Não... E ainda precisa se estudar mais, principalmente o longo Covid. Eu não tinha essa informação aí. Para mim é uma surpresa imaginar que um implante, depois de muitos anos, pode dar a problema de osteomielite por causa do Covid. Não necessariamente de osteomielite, né? Você começa uma perda óssea e tal, é muito difícil o implante dar uma... o que a gente percebe, por exemplo, eu tive um caso esses dias de uma paciente que ela usa próstata total superior e tem um protocolo inferior, implante inferior. Ela deu osteomielite na maxila. Puxa vida. Você entendeu? Paciente controlado. Paciente que eu operei em 2005. A paciente está quase 20 anos que eu trabalho de osteomielite. E essa semana agora parece que nós temos um caso lá com suspeita de osteomielite também. Tá? Uma questão de osteomielite. Se estudar, de fato, né? Mas tem alguma... Mas já tem. Eu baixei alguns trabalhos falando sobre vários trabalhos sobre osteomielite maxilar e mandibular. O que o pessoal está estudando agora é assim, tem os estudos observacionais, tem bastante, como esse, por exemplo. Sim. O Covid longo está mais relacionado, por exemplo, à hipertensão. Sim. Agora, casualidade de causa e efeito é que ainda a fisiopatologia da coisa que é difícil. O estudo observacional, o estudo de casualidade e depois de intervenção. O que se faz, então, com isso? Hoje, o Covid longo ou pós-Covid é multidisciplinar. Tem que pedir para o odonto ver, psicólogo ver, psiquiatra ver. É multifatorial, multidisciplinar. Aí que a gente bate na tecla, Deus. Entendeu? Muitas vezes o paciente desenvolve problemas gástricos, de absorção, de vitaminas, de alimentação. E problemas gástricos têm repercussões diretas na cavidade bucal. Eu cansei de avaliar paciente com erosões, que a gente consegue saber se é do trato gastrointestinal, entendeu? E indicar, porque tem muitas patologias gastrointestinais que no começo elas são assintomáticas. O paciente, então, a gente consegue identificar, o dentista tem a obrigação de fazer um diagnóstico diferencial das várias lesões que acomete o dente que não são de origem cariosa. Nós temos erosão, temos a bifração, temos atricção, quer dizer, são nomes que o cardiologista não tem que saber disso. Mas eu tenho que pegar lá, já cansei de indicar paciente pro Vavas, o Vavas falou, pô, Lavo, como é que você sabe? Não, o paciente foi lá, tinha lá uma esofagite de refluxo, tinha uma patologia gastrointestinal no começo que pode ser que seja sintomático. Mas tem a repercussão na cavidade oral. Sinais, né? Por excesso de ácido clorídrico. Né? Ácido clorídrico, entendeu? Verdade. Entendeu? Então tem muito isso aí, e como eu dei aula disso muitos anos, eu tenho facilidade de diagnosticar. E assim, ó, é tão importante, cara, que, por exemplo, o Covid aumentou a incidência de bruxismo. Aumentou um tipo de lesão que chama bifração.
É uma lesão que é tipo de um desgaste em forma de cunha na cervical do dente. Aquilo lá não é de escova, aquilo lá não é de erosão, não é de ácido, é de apertamento dental. E o dentista é obrigado a saber fazer o diagnóstico diferencial, até para poder indicar. E aí você tocou um assunto, Décio, que eu acho extremamente importante, que é um assunto que eu bato na tecla, e a maioria das vezes que eu vou lá fazer minhas consultas com você, a gente conversa. Então eu já tive a oportunidade de várias vezes receber indicação sua de pacientes, né? Foi o seu... aquele paciente de 98 anos, não vamos falar o nome, né? Que infelizmente veio a óbito depois de um tempo, né? Mas com 98 anos mas ele durou queria... bastante, né? Ele quis colocar implante e tal, e a família, não, que não quero, não sei o que tal. Acho que então não... E ele ficou feliz depois. Ficou feliz. É qualidade de vida, cara. Entendeu? Ele morreu 2 anos depois que caiu em casa e bateu a cabeça. Então por que você indicou? Talvez pela confiança, pela seriedade e tal. E da mesma forma nossa, né? Paciente, mas de fato todo mundo tinha muito receio. Mas eu disse, não, se você quiser, vai lá. Fazer com segurança, com critério, com protocolo. Perfeito, né? Ficou bom. E ele começou a se alimentar melhor depois daquilo. Sim, melhor a qualidade de vida. Ganhou massa muscular. Melhor a qualidade de vida. Entendeu? Aí é um dos exemplos que essa comunicação entre as especialidades, hoje, mais do que nunca com o Covid, é importante. Fundamental. Você entendeu? Em especial no Covid longo. Porque às vezes o paciente desenvolve um problema de pele. Sim, tem. Eu vi os problemas dermatológicos gastrointestinais, exatamente. Perda de memória, ansiedade. Exatamente, perda de memória, tem tudo. Sem falar nas partes cardíacas, né? Mas é importante o cardiologista, o dentista que está ali suspeitando de um Covid longo. Por isso que a gente tem que estudar tudo, cara. Perguntar, escuta, tá tudo bem com a sua parte intestinal? Eu não vou tratar uma endocardite bacteriana, eu vou tratar, mas eu sei indicar. Você entendeu? Eu tenho, lógico, entendeu? Aí entra um assunto, Deus, que está muito na moda hoje, por exemplo, no site do Conselho Regional de Odontologia, e a gente já comentou sobre isso. Existia uma pesquisa do INCOR que dizia que 18 a 22% das endocardite bacterianas, que a bactéria pode ser da boca, né? Que a gente chama ali das infecções odontogênicas, né? Os focos de infecção dentário e tal. Então eu sempre me preocupei muito com isso. E engraçado que hoje já tem alguns colegas cardiologistas que vai fazer uma intervenção cirúrgica no paciente e outras especialidades médicas também que está pedindo um laudo odontológico. Sim. Entendeu? Então, um simples exame panorâmico que a gente faz, eu posso identificar uma infecção odontogênica. O que você pode me dizer sobre isso? Isso é uma coisa extremamente importante e não é de hoje que a gente busca essa correlação. Eu me lembro de... Eu acho que eu estava ainda terminando minha residência, quando me apresentaram um trabalho. Naquela época não tinha internet, né? Era tudo bireme impresso e tal. Mas me mostraram um trabalho tentando com claritomicina tratar infarto. Estou tentando lembrar o nome do trabalho agora, mas faz tantos anos. Por quê? Encontraram uma bactéria na placa da coronária. E será que o infarto, então, é causado por uma infecção bacteriana na placa que faz ela inflamar e romper e fazer um coágulo em cima? E a proposta é, o infarto, um paciente eu vou dar antibiótico, outro não vou dar, e não deu em nada, porque não é bem assim. Mas a gente sabe, existe sim uma correlação. Como a formação de placa nas artérias é um processo inflamatório, e o processo inflamatório muitas vezes está relacionado a um processo infeccioso, os pacientes mais inflamados têm mais aterosclerose. E gengivite, periodontite é um processo inflamatório crônico. Exatamente. E é, sim, um fator correspondente de infarto, é fator de risco clássico para infarto, gengivite, saúde bucal ruim. Não é à toa que nas UCOs onde a gente trabalha tem um odontólogo, tem um dentista. Acho que foi uma lei, foi aprovado pelo Senado, tá, pelo Congresso, interna, né? O dentista tem que ir lá examinar e avisar, olha, tem um dente para extrair, tem uma raiz assim, tem mais aqui. E o paciente que vai para a cirurgia cardíaca, obrigatoriamente, antes, esse é o protocolo nos 2 hospitais que eu trabalho, tanto na Unimed quanto no hospital universitário, antes ele tem que passar por uma consulta odontológica. Então ele não vai ser operado se ele tiver uma infecção dentária. Ele precisa primeiro tratar isso para depois ser operado do coração, né? E eu já bato nessa tecla há muito tempo, entendeu? E as endocardites têm uma relação clássica com isso também, né? Mas não só a endocardite. A hipertensão, a dislipidemia e até doença coronária é uma relação entre
higiene bucal, saúde bucal e essas doenças cardiovasculares. Tanto é que na época do Covid, se eu não me engano, os pacientes que iam ser entubados, quando dava tempo, você tinha que ter um dentista ali porque se você entuba com aquele monte de coisa ruim. Na época do Covid, cara, não tinha como, né? Era o cara tá morrendo, o cara tá morrendo, entendeu? Não, às vezes não é fácil, lembrar, né? Já me dá bruxismo aqui. Maravilha. Então a gente gostaria de ficar falando aqui. Quanto tempo nós temos aí? A gente gostaria de ficar falando aqui. Dá pra falar uma semana, né? Dá pra falar uma semana. Ainda mais com uma companhia agradável. Dá pra falar uma semana. Então, e eu estudei bastante da sua área também, que tem bastante. Mas assim, ó, o que me assustou um pouquinho quando eu fiz Eu fiz uma revisão de literatura bem bacana, sabe? Já publica. Dá pra publicar mesmo. Outro dia eu brinquei com a minha esposa que ela não tá conseguindo ler as coisas que eu tô escrevendo, entendeu? Eu falei, eu tô escrevendo tanto que você não tá conseguindo ler. Então você aperta o passo aí. e aí assusta um pouquinho, Delcio, que a gente, assim, tem um ditado que fala assim, ó, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica com medo de fazer as coisas, né? Porque você sabe o que pode acontecer. E eu acho que na odontologia é assim e na medicina é assim também, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca as especialidades, não só as especialidades da odontologia, mas as especialidades que tratam com a saúde de uma maneira geral, a gente tem que melhorar a comunicação para trazer benefícios para o nosso cliente. Não só entre o dentista e o médico, mas nós temos lá na nossa equipe hoje uma fonoaudióloga, temos uma psicóloga. Que bom. E nós temos uma fisioterapeuta. Entendeu? É holístico, né? Você tem que Exatamente. Eu tive a oportunidade de examinar uma paciente hoje, cara, que, sabe aquela paciente que tem tudo? A gente fica com dó. Até eu falei para a família, eu falei assim, olha, o caso dela, a gente não pensa em dinheiro. A gente pensa no lado profissional. Eu tenho muito isso, sabe? Às vezes eu pego um paciente que eu tento ganhar um monte de material tal para fazer o lado humano, porque a gente sabe que se você for fazer o que o paciente pode pagar, não vai reabilitar o paciente. Então essa paciente que eu examinei hoje é uma paciente típico que ela tem que passar por todas as especialidades. Para começar, ela tem que passar por um neurologista, ela tem que passar por um psiquiatra, você entendeu? Ela tem que passar por um fisioterapeuta, porque dói toda a musculatura. Ela teve um acidente de moto e ela teve uma fratura de mandíbula e ela não foi reabilitada. Aí ela entrou em depressão. Crônica, e aí hoje ela tem tudo, cara, entendeu? Então eles mandaram ela para eu reabilitar, né? Fazer um planejamento. Eu falei, olha, aqui o buraco é mais embaixo. A gente tem que fazer uma equipe multidisciplinar que tem que avaliar ela como um todo, cara. Eles vão colocar umas provisórias nela e muita fisioterapia, e muito psicólogo, e muito psiquiatra, e tem que fazer um pacotão geral. E aí a comunicação é muito importante. Então, Delcio, em relação a esse assunto Covid, em relação à sua área, o que você recomenda para a população em termos de prevenção? O que mudou depois do Covid? A gente sabe assim, por exemplo, eu trato com você, tenho aí uns 20 e tantos anos. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E eu sou muito fielzinho ali. Eu deixo tudo de janeiro para ir. A paciente exemplar. Todos fosse assim, era mais fácil. E às vezes eu quero fazer alguma coisa ali. Não, calma, tá bom demais. Não vem esse negócio. Eu lembro uma vez que eu fiz um exame lá, que a minha taxa de gordura estava alta. Você falou lá, calma, você tá bem demais. Não, né? Não procura pelo em ovo, né? Então, assim, a gente sabe que essa prevenção, tanto na área médica, né, na cardiologia, que é a sua especialidade, e na minha área é muito importante. Só que lá na clínica hoje nós estamos mudando os protocolos. Entendeu? Principalmente controlar aquilo que você falou. O tártaro, a gengivite, a periodontite, buscar uma possível infecção odontogênica que pode comprometer a qualidade de vida do paciente. Em relação à parte cardiológica, o que mudou com o Covid? O que mudou? O mais importante, graças a Deus, a população mundial ganhou uma imunidade ao Covid. Como qualquer virose dessas que aparecem, elas têm um ciclo e o vírus vai ficando mais brando com o passar do tempo. Se não aparecer outro aí, tomara a Deus que não, a gente vai continuar a vivenciar pacientes com Covid, assim como a gente tem como H1N1. Não sei se você lembra, quando começou também foi um pânico, aquela coisa de usar... tal, né? Mas, por sorte, ele não era tão facilmente transmissível e foi mais controlado. Mas a gente toma a vacina do H1N1 todo ano, o profissional de saúde toma. Sim. A gente recomenda que qualquer pessoa acima de 60 anos ou com comorbidades também tome. E o paciente com doença cardiovascular, obrigatoriamente a gente recomenda as vacinas, para ele não fazer eventos cardíacos novos por causa de uma infecção viral. Bem, então,
evitar que se entrar em contato com a doença é a melhor forma de você prevenir problemas com ela. Ou ter uma imunidade boa. Então, vacinar, ter uma saúde boa, e aí entra os cuidados básicos. Sim. As poupanças, né? Exatamente. Pro físico, pra mente, pro psicológico, pro espiritual, pro familiar, né? Social. E os pacientes, nós vamos ter pacientes, de vez em quando nós temos um ou outro paciente com Covid nos hospitais que eles voltam, e geralmente esses que vão para o hospital ou para a minha unidade, por exemplo, que é uma unidade de terapia intensiva, tem Covid ali. Você vai ver o paciente que ou é muito idoso, ou é imunossuprimido, ou não se cuidou da parte cardiovascular ou odontológica, ou é um paciente que continua fumando, diabetes. Tem algum fator de risco externo, algum fator externo que não necessariamente o Covid. Isso, aquele quadro que a gente tinha assim de uma pessoa saudável, famílias morreram, lembra? Sim, família todo mundo perdeu. Eu lembro. Morreram. Era o estilo de vida. Não, então, era porque ninguém tinha imunidade. Todo mundo tinha imunidade baixa. Não, igual a pandemia da época que os portugueses chegaram aqui, os índios morreram de gripe, porque eles não tinham imunidade, não conheciam o vírus, o sistema imunológico. Enfim, mas hoje a gente vê os pacientes que vão para a UTI ou que ficam hospitalizados são aqueles mais frágeis ou mais doentes, graças a Deus. Pessoas saudáveis que se cuidam podem até ter Covid, como muitos estão tendo, mas passa só aquela tossinha, uma diarreia. Tá com a resistência boa. E a imunidade boa. Só que este paciente, que tem várias infecções de Covid, ainda nós não sabemos quantos desses vão ficar com Covid longo. Essa que talvez seja a minha preocupação como médico. Que é uma dúvida, talvez, de toda a comunidade científica mundial, né? A gente sabe que o Covid longo é mais comum nos que ficaram muito graves. Então, aquele paciente que ficou na UTI por causa de Covid, eu sei que ele pode ter mais arritmia. Isso já está definido. Eu sei que ele pode ter mais encefalite. Eu sei que ele pode ter mais perda de memória, problemas de pele. Então, são pacientes muito graves, são aqueles mais propensos, muito graves na fase aguda do Covid, são aqueles mais propensos a terem o Covid longo. Mas nós não temos certeza dos que têm Covid repetidos e leves, se também não podem. Então, a recomendação é, primeiro, tenha uma saúde boa, cuide, como de qualquer outra forma a gente diria. Segundo, vacine-se do que for possível. Terceiro, caso você comece a apresentar sintomas sem uma outra explicação, não é aquele quadro de gripe clássico que você tem uma gripe e que passa em 4, 5 dias e outra pessoa também teve e tal. Mas se você teve um quadro que pode ser de Covid, faça o teste. E se esses sintomas persistirem, pode ser um Covid longo. E aí o ideal é que você vá a uma consulta multidisciplinar, se for o caso, né? E se cuide. Aqueles pacientes que fazem atividade física de nível moderado a intenso ou até mesmo semiprofissional, hoje nós temos muito... Atleta de alta performance. Atleta sem ser atleta. A pessoa tem um rendimento treina como atleta, tem um rendimento de atleta, só que ele é dentista. Ele é médico, ele é engenheiro. Então, ele não tem a estrutura de treino que tem um atleta. Eu vejo muito isso. Em termos de descanso, de alimentação, de tudo isso aí, né? O cara que é atleta... De suplementação vitamínica e tal. É diferente, né? Exato. A pessoa que é atleta, ele é atleta. Então, que ele levanta, ele se alimenta para... Ele vive disso. Ele vive disso. É a profissão dele. Hoje nós temos muitas pessoas que têm um desempenho de atletismo muito grande, mas ele trabalha o dia todo. Sim. Aí ele não está fazendo o que o atleta faz. É igual um carro de corrida, né? Ele não é preparado para o carro. O cara de corrida é preparado, né? Essas pessoas, elas têm tido alguns problemas. Eu tenho alguns casos, mesmo sem ser Covid. Então, se você tiver um nível de treino mais intenso, mais alto, e teve Covid grave ou um Covid longo, há uma chance maior de arritmias. Então, esses pacientes precisam ser mais acompanhados de perto. E vale ressaltar, o cara que a arritmia mata. Se você não se evoluir, mata, né? Se você está desenvolvendo uma hipertensão que não tinha, ou piorando a hipertensão, apesar dos seus cuidados, pode ser um sinal de alerta para essa situação. E, de uma forma geral, se cuidar bem, procurar ter uma vida saudável, que envolve não só alimentação, atividade física, e vacinas e medicamentos. Mas também cuidar da parte espiritual, né? Então, cuidar da parte espiritual tem um bom... Então, eu acho que os fatores de risco, aí entram os cuidados gerais do organismo. Por exemplo, na área odontológica, existem alguns fatores de risco que aumentam a chance
do paciente ter problemas odontológicos, de uma maneira geral. Por exemplo, o paciente que fuma mais de 10 cigarros por dia é um paciente de risco, entendeu? Paciente que tem bruxismo, tem que controlar o bruxismo, não tem jeito, é um fator de risco. Paciente com doença sistêmica não controlada, entra na saúde de uma maneira geral. Paciente com doenças gengivais e periodontais, também aumenta o fator de risco. Paciente com capacidade de higienização baixa. Paciente, então, quer dizer, tem tártaro, tem gengivite, tem periodontite, quer dizer. Então, são alguns cuidados que o paciente tem que ter, e se a gente for observar, na sua especialidade, na minha, entre os cuidados gerais, né? Os fatores de risco gerais. O cigarro, cara, pra mim, eu brinco às 10 vezes. cigarros, eu achei que era menos. Pra mim, um já tá Não. Pra odontologia, mais de 10 cigarros dobra o fator de risco. Tá. Mais de 10 cigarros. Então, tem alguns fatores, por exemplo, a gente tem uma conta que a gente faz com os alunos, assim, ó. Por que tem paciente que perde implante e perde as próteses que nós fizemos? Então, nós estamos criando lá um programa de garantia. No programa de garantia, eu falo tudo sobre o fumo, eu falo tudo sobre o bruxismo, como controlar. Então, a gente dá garantia de 10 anos nas nossas próteses, mas nós estamos elaborando um programa de garantia. Você entendeu? Porque a prótese que eu fiz, ela dura 10, 15, 20, 30 anos. Mas se você controlar os fatores de risco. Então, eu acho que sim, na saúde, de uma maneira geral, na minha profissão, na sua, o grande segredo está em controlar o fator de risco. E quando você controla o fator de risco, você está com a sua tolerância, com a resistência alta. E aí, se você tem lá um vírus do Covid, um vírus da gripe, você passa melhor por isso. Você consegue se adaptar melhor. Então, acho que mais do que nunca as nossas especialidades, a gente tem que melhorar a comunicação. Sim. E a gente tem que tratar os pacientes de uma maneira multidisciplinar para que a gente possa melhorar aí a qualidade de vida. Tá bom? Isso aí, multidisciplinar. Acho que foi muito boa a conversa, né? Muito boa, pessoal ali dos bastidores já está ali, né? Encerrando. Eu acho que foi muito boa a conversa, viu, Delcio? Eu queria te agradecer pelas informações que nós trouxemos aí para a população. Eu acho que o material vai ficar disponível aí, né? Para a gente poder... Espero ter sido útil e colaborar aí para... Obrigado, tá bom? Mais uma vez. Então, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E de uma próxima vez a gente trata de outros assuntos, que dá pra gente ficar uma semana falando. Sempre que precisar. Tá bom? Obrigado. Foi muito bom. Acho que pôde trazer alguns esclarecimentos aí à população de uma maneira geral. Tá bom? Sem dúvida. Muito obrigado. Tá bom? Até mais.